eu quero que o seu marido transporte todos os meus convidados para o meu casamento, de graça. Foi isso que ela disse, sem piscar, sem vergonha, sem noção. Naquele momento, minha garganta secou. Eu estava com uma lembrancinha de padrinho na mão e por um segundo achei que ela estava brincando. Só podia, né? Mas o jeito como ela me olhou, aquela cara de, ué, é só um favorzinho, deixou claro, não era piada, era real. E foi ali, sentada na sala dela, rodeada de catálogos de flores e amostras de tecido, que eu percebi, minha irmã ia transformar o casamento dela numa vitrine e queria usar minha vida como decoração. Mal sabia eu que isso era só o começo do show de horrores que viria a seguir. Minha irmã, Bianca, sempre teve um talento especial: transformar qualquer momento comum num espetáculo só dela. Desde pequena, ela era assim. No aniversário de 8 anos dela, por exemplo, ela fingiu desmaiar só porque o bolo não era do sabor que ela queria. 3 crianças choraram achando que ela ia morrer e minha mãe teve que sair correndo da festa com ela nos braços, e tudo porque o bolo era de morango, não de chocolate. Aquela cena foi só o trailer do que ela viria a se tornar. E o casamento dela era o longa-metragem. Bianca tem esse jeitinho passivo-agressivo de pedir as coisas. Sempre começa com um elogio, depois vem um absurdo. Tipo, você é tão generosa, sempre pensa na família, será que você podia me emprestar o carro por um mês? Ou, seu marido é tão profissional, sério, eu confio mais nele do que em qualquer empresa. Então, pensei que ele podia fazer o transporte do casamento. Mas de graça, claro. É um presente de família. Ela fala sorrindo, como se estivesse oferecendo um café, não te colocando contra a parede. E o mais louco, muita gente cede. Meus pais, por exemplo, sempre reforçaram que ela é assim mesmo e que é só um jeitinho especial de pedir as coisas. E ela aprendeu desde cedo que se fizesse drama o suficiente, todo mundo cederia. Agora, imagina esse comportamento com dinheiro envolvido, com status, com casamento. O noivado dela virou praticamente um projeto nacional, grupos no WhatsApp, planilhas de Excel, hashtags, sessões de fotos com balões e fumaça colorida. E, claro, um Pinterest que parecia um templo de ostentação. Ela queria um casamento dos sonhos. Tradução: uma festa de luxo sem pagar por metade das coisas. E se pudesse, terceirizava até o ar que os convidados iam respirar, mas fazia tudo parecer fofinho, como se pedir algo absurdo fosse um gesto de carinho. E eu? Eu era a irmã mais velha que sempre segurava as pontas, que levava ela na escola quando ela esquecia o ônibus, que mentia para os nossos pais quando ela saía escondida, que emprestava roupa, dinheiro, tempo, tudo. Mas dessa vez, ela passou do limite. Naquela tarde, eu estava ali na casa dela só para ajudar a montar umas lembrancinhas simples, ela para ser tranquilo. A gente estava ouvindo música baixa, rindo de umas bobagens da infância, com as mãos sujas de cola quente e glitter. Foi aí que ela soltou com a maior naturalidade do mundo: ah, então, vou anunciar no Instagram que vai ter transporte VIP gratuito para todo mundo, tá? Eu parei. Como assim? Ué, o teu marido tem empresa de transporte, ele faz isso para mim. E falou como se fosse pedir açúcar emprestado. Eu tentei responder com jeitinho. Bianca, ele já tá vindo me buscar. Quando ele chegar, vocês podem conversar, ver se ele tem disponibilidade e... Não, eu não quero negociar nada, quero que ele faça, de graça. É um presente. Você pode pedir isso para ele, né? Ele te escuta. E aí veio a pérola final, como se ela tivesse encontrado a justificativa perfeita. Convidei uns amigos ricos, sabe? Quero causar uma boa impressão, você entende, né? Ah, entendi. Entendi que eu não era irmã, eu era fornecedora. E meu marido, motorista de luxo para o circo que ela estava armando. E o mais surreal era ver que na cabeça dela tudo isso era razoável, como se eu tivesse obrigação de apoiar tudo que ela fizesse, por mais absurdo que fosse. Mas naquela hora, ali, mesmo, eu tomei uma decisão. Dessa vez, não. Dessa vez, Bianca, eu ouvi um não, alto,
claro e com gosto. Depois da bomba que ela soltou, o clima na sala ficou estranho. Eu ainda estava com aquela lembrancinha na mão, fingindo que colava o laço, mas minha cabeça já estava fervendo. Ela voltou a mexer nos papéis como se nada tivesse acontecido, sorrindo e cantarolando uma música do Ed Sheeran baixinho, como se não tivesse acabado de tentar explorar a gente descaradamente. Eu pensei em deixar pra lá. Sério, pensei mesmo. Fingi que não ouvi. Dá um jeito de conversar com ela depois, com mais calma. Mas aí ela pegou o celular, abriu o aplicativo de edição de imagem e começou a montar um card com o nome do buffet, da decoradora e da empresa do meu marido. Bianca, você tá colocando o nome da empresa dele aí? Ué, sim. Vai ser chique, né? Já vou postar nos stories. Transporte executivo VIP, cortesia dos noivos. Aquilo me tirou do sério. Até então, ela só tinha falado besteira. Agora ela estava prometendo coisa pros outros, publicamente. Você não pode prometer algo que não é seu. Você nem falou com ele ainda. Ela soltou um suspiro dramático, largou o celular e me encarou como se eu fosse a pessoa mais insensível do mundo. Você tá sendo egoísta. Isso é só um detalhe. E ele vai fazer sim, porque você vai pedir com carinho. Não é possível que você vá negar isso pra mim agora. Meu sangue subiu. Você quer que eu peça pra ele trabalhar de graça, gastar com combustível, motorista, tempo, só pra você se fazer de rica na frente dos seus convidados? Ela não respondeu. Só levantou da mesa e foi até a cozinha como se tivesse entediada da conversa. Voltou com uma taça de vinho rosé, deu um gole e soltou. Você sempre arruma um jeito de estragar as coisas, né? Aquela frase me atingiu mais do que eu esperava, porque eu já tinha escutado aquilo antes, na infância, na adolescência, na fase adulta. Sempre que eu contrariava Bianca, ela virava a vítima, a Marte, a injustiçada da novela. E naquele momento, o enredo era a irmã cruel que se recusava a ajudar no casamento dos sonhos. A diferença é que agora eu estava cansada de ceder, cansada de aceitar calada. Então eu disse, você que está se sabotando, Bianca, e quer arrastar todo mundo junto, mas comigo não vai funcionar. Peguei minha bolsa, limpei as mãos com um lencinho e fui embora. Achei que aquilo encerraria o assunto, que talvez ela pensasse melhor e viesse conversar como adulta. Mas, claro, eu estava subestimando a capacidade de dramatização da Bianca, porque naquela noite mesmo ela fez o primeiro movimento de guerra. Na madrugada, meu celular começou a vibrar, 3, 4 mensagens de amigos e primos me mandando print de um story dela. Uma foto dela, chorando no espelho, maquiagem borrada, com a legenda: é muito triste quando a única pessoa que você espera apoio é a que mais te apunhala. E abaixo disso, um destaque nos stories, com o título Apoio de mentira igual família de mentira. O que antes era só uma discussão privada, virou agora um drama público. Ela estava fazendo o que sabia fazer de melhor: manipular o público, montar o roteiro da noiva incompreendida e colocar todos contra mim. Nos grupos da família começaram as mensagens. O que está acontecendo? Ela falou de você? Vocês brigaram? Minha mãe me ligou no dia seguinte. Você brigou com a Bianca por causa de um favorzinho? Ela tá arrasada. Você sabe que ela é sensível. Sensível. A palavra mágica. A que dava permissão para ela fazer o que quisesse. Eu expliquei com calma. Falei do pedido absurdo, do uso indevido do nome da empresa, da forma como ela tratou tudo como se fosse um presente automático. Minha mãe só respondeu: não custa nada ajudar, é só uma vez. Nesse momento eu percebi. A família inteira já estava comprando o papel que ela escreveu para si mesma. A mocinha traída pela irmã fria e calculista. E eu era a vilã da festa antes mesmo da festa começar. Mas o pior ainda estava por vir. Depois do primeiro choque da ideia absurda do transporte VIP gratuito, pensei que minha irmã, Bianca, fosse recuar um pouco.
Mas quem conhece a Bianca sabe. Ela não sabe a palavra não. Para ela, não é só um convite para tentar de novo. Só que com mais drama, mais chantagem emocional, mais teatro. Naquele mesmo dia, ela decidiu que eu era a vilã da história. Assim que me bloqueou no WhatsApp, começou a usar todos os artifícios possíveis para fazer a família inteira acreditar que eu era a irmã fria e insensível, a malvada que estava sabotando o casamento dos sonhos. Ela montou uma verdadeira campanha no Instagram e nos grupos de família. Postava frases dramáticas, aquelas clássicas de filme ruim, tipo "Nem todo mundo que nasce irmão merece esse nome", "Família de verdade apoia, não destrói". E, claro, marcou todos os parentes, deixando claro que a mensagem era para mim, um tiro certeiro no coração, se você quiser. A minha mãe, que sempre tentou ser neutra, começou a dar aquela famosa desculpa de "ela é sensível, tem que entender". E como bom drama familiar, os pais sempre acabam do lado do filho, que faz mais barulho. Por outro lado, meu marido, ele ficou na dele. Mandou um kkkk boa sorte para a mensagem que ela enviou diretamente para ele e bloqueou o contato. Pelo menos um lado que não cedeu à chantagem. Mas o que mais me deixou chocada foi quando eu descobri que ela foi além, muito além. Ela não só pediu, como tentou manobrar para que minha empresa de transporte fosse mencionada no convite do casamento como se fosse um patrocínio ou cortesia para os convidados. E para isso, sem nem conversar comigo ou com meu marido. Quando foi alertar, Bianca virou um furacão. "Você não entende que é uma questão de prestígio? Que eu preciso mostrar para as pessoas que o casamento vai ser perfeito?" Ela dizia isso com uma voz de princesa ofendida, como se eu tivesse atacado a honra dela. E aí vieram os argumentos clássicos. "Você não me apoia. Se não for você, quem vai fazer? Depois não vem reclamar que a família não está unida." Eu só queria gritar. "Eu não sou sua empregada, Bianca. Você não pode usar o nome da empresa do meu marido como se fosse seu brinquedo." Mas ela não queria ouvir. Algumas semanas antes do casamento, ela foi obrigada a contratar, às pressas, 3 vans particulares para suprir o transporte que prometeu, só que ninguém sabia disso. Ninguém, exceto eu. E os convidados? Muitos ficaram presos no aeroporto. Outros simplesmente não apareceram porque o transporte nunca chegou. Foi uma confusão que parecia roteiro de comédia ruim, só que não tinha graça nenhuma. Eu assistia tudo de longe, de pijama, comendo pipoca e pensando: quem planta ego, colhe vergonha. E a vergonha, minha amiga, veio em doses cavalares. Depois do furacão do transporte VIP grátis, o caos se espalhou rápido. Logo depois que as 3 vans que ela contratou às pressas não deram conta da demanda, os convidados começaram a ficar presos em pontos improváveis, no aeroporto, na rodoviária, nas ruas próximas ao salão. Alguns acabaram chegando atrasados, outros simplesmente desistiram. Um dos convidados mais importantes, um político local que Bianca tanto queria impressionar, ficou no saguão do aeroporto por horas, ligando irritado para a noiva. Mas nem ela, nem ninguém do seu time atenderam às ligações. Na festa, a confusão só aumentou. O noivo, completamente estressado, tentava segurar as pontas, mas ninguém aguentava mais a tensão no ar. No grupo da família, as mensagens viraram uma batalha campal. Minha mãe, tentando fazer mediação, pedia paz, mas não conseguia esconder a decepção. Principalmente porque ela tinha sido pega no meio do fogo cruzado, sem saber se defendia a filha mais nova ou a irmã mais velha. Eu, por minha vez, fui atacada de todos os lados. Foi acusação atrás de acusação. Você não sabe apoiar a família. Você não queria ver o casamento perfeito. Você é egoísta. Mas a pior parte foi quando eu descobri que Bianca estava usando as redes sociais para espalhar histórias falsas sobre mim. Fotos minhas manipuladas, textos inventados, mensagens cortadas fora do contexto. Era uma campanha de difamação em escala quase profissional.
Foi aí que eu decidi ir além da minha paciência. Conversei com meu marido e juntos contratamos uma investigadora particular para acompanhar o que ela estava fazendo. Queria provas reais, não só a minha palavra contra a dela. Em poucos dias, começamos a receber relatórios sobre as mensagens falsas, os perfis fakes que ela criava para postar coisas ofensivas contra mim e meu marido, e até tentativas de enganar fornecedores da minha empresa com nomes falsos. Bianca estava manipulando a todos para parecer a vítima perfeita, enquanto destruía reputações por trás das cortinas. Eu nunca imaginei que minha irmã fosse capaz disso. Mas mais chocante ainda foi ver a família inteira dividida, como se estivéssemos num ringue. Os encontros familiares viraram uma zona de guerra. Cada aniversário, cada reunião, tinham gritos, lágrimas, acusações e olhares desconfiados. E tudo começou por causa de um pedido absurdo de transporte VIP gratuito. Eu nunca fui do tipo que gosta de expor brigas de família em público, muito menos contratar detetive particular para descobrir o que minha irmã estava aprontando. Mas, quando as mentiras começaram a se espalhar, tive que tomar uma atitude. Receber aquele primeiro relatório da investigadora foi como abrir uma caixa de Pandora. Ela tinha print de mensagens que minha irmã enviava para fornecedores da empresa do meu marido, se passando por mim, tentando mudar preços, cancelar contratos e até marcar reuniões que ninguém sabia. Tinha perfil fake no Instagram com fotos minhas onde ela comentava em posts alheios criando intrigas. Um show de maldade e manipulação que só quem viveu sabe como dói. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que ela instalou um rastreador GPS escondido no carro do meu marido, só para saber onde ele estava o tempo todo. Quase tive um treco. Eu sentava no sofá da sala, tomava aquele café forte, sentindo o cheiro amargo invadir o ambiente, enquanto lia cada página do relatório e tentava entender como aquela pessoa que eu chamei de irmã se transformou nessa versão tóxica. Enquanto isso, a família começava a perceber que algo muito estranho estava rolando. Minha mãe, que antes ficava do lado da Bianca cegamente, começou a notar contradições nos relatos da filha mais nova. Meus primos começaram a comentar entre si que a história não fechava, que o lado da Bianca parecia ensaiado demais. Eu, claro, mantinha a calma, pelo menos por fora, porque por dentro era uma mistura de raiva, tristeza e aquele sentimento amargo de traição. Foi quando decidi que era hora de confrontar. Marquei um encontro com a Bianca no café do bairro onde tudo sempre parecia mais tranquilo, só para ver se a gente conseguia esclarecer as coisas, ou pelo menos botar tudo na mesa. Ela chegou atrasada, maquiada, com aquele ar de vítima injustiçada que ela usa como armadura. Sentamos, pedi um expresso duplo, ela um cappuccino com chantilly e começou o jogo de palavras. Eu só queria que você entendesse que não fiz nada de errado, disse ela, jogando aquele sorriso meio falso. Eu respirei fundo e respondi: então explica para mim por que você mentiu para todo mundo. Por que usou o nome da minha família e da minha empresa como se fosse seu brinquedo? Ela desviou o olhar, balançou a cabeça e soltou o clássico: você não entende a pressão que eu estava sentindo. E ali, no meio daquele café meio amargo, eu vi que aquela pessoa que eu conhecia tinha se perdido completamente. Mas eu não podia deixar aquilo continuar, porque a verdade precisava sair, e com ela a justiça que vinha com ela. Depois do nosso encontro no café, pensei que talvez alguma coisa pudesse mudar, que a Bianca, por mais difícil que fosse, perceberia o estrago que estava causando e tentaria consertar. Mas eu estava muito enganada. No dia seguinte, comecei a notar um aumento ainda maior das mensagens e postagens contra mim nas redes sociais. Fotos recortadas, vídeos editados com falas tiradas do contexto, tudo para me fazer parecer a vilã. Até que uma prima distante me mandou um áudio que me fez congelar. Era uma conversa entre Bianca e uma amiga dela, onde ela planejava continuar a campanha para me derrubar publicamente, mencionando estratégias para manipular fornecedores e até mesmo ameaçar testemunhas que poderiam contar a verdade. Foi a gota d'água. Decidimos que não dava mais para deixar isso acontecer sem resposta.
Juntamos as provas que a investigadora tinha coletado, os prints, os áudios, as mensagens, e marcamos uma reunião com a família toda. Naquele dia, eu estava nervosa, mas determinada. Cheguei com uma pasta cheia de documentos, prints, evidências que mostravam sem sombra de dúvida que a história que Bianca contava era uma farsa cuidadosamente montada. No começo houve silêncio, o tipo de silêncio pesado que parece grudar na pele. Minha mãe olhava para Bianca, confusa, sem saber o que pensar. Bianca, por sua vez, tentou se justificar, chorou, pediu perdão, mas as provas estavam ali, irrefutáveis. Foi quando meu pai, que até então não tinha falado muito, levantou a voz. Chega de mentiras, isso aqui é família, e família não se destrói desse jeito. A partir daquele momento, a máscara caiu. Bianca não tinha mais argumentos, e a verdade começou a se espalhar como fogo em mato seco. O confronto que eu tanto temia finalmente aconteceu, e claro, foi muito pior do que eu podia imaginar. Tudo começou numa festa de família. Aquela reunião que era para ser um momento de união, mas que acabou virando um campo de batalha. A casa estava cheia, o cheiro doce das comidas misturava com o som abafado das conversas. Eu estava tentando manter a calma, mas o ar parecia carregado, pesado de tensão. Bianca chegou atrasada, com um sorriso congelado no rosto e olhos que não brilhavam mais. Ela sabia que as provas tinham destruído a história que ela inventou, mas não queria perder a última chance de manipular as pessoas ali. No meio da sala, ela começou a disparar acusações, como se estivesse no palco de um teatro trágico. Vocês acreditam em tudo que essa pessoa fala? Acham mesmo que eu seria capaz disso? Ela está tentando destruir minha vida. As vozes começaram a se elevar. Gritos, choro, gente se posicionando em lados opostos. Eu tentei falar, mas a confusão era tanta que ninguém ouvia. Até que meu marido, que até então ficava quieto, finalmente falou com firmeza. Chega, vamos parar com isso. Bianca, isso não é só sobre você, é sobre todos nós. Foi o estopim. Bianca explodiu em lágrimas e gritos, começou a destruir objetos, jogando copos e pratos na parede. Gente tentou acalmá-la, mas ela parecia fora de si. Foi o ápice do caos. E naquele momento, eu percebi que essa guerra não tinha mais volta. Depois da explosão na festa, nada mais foi como antes. Bianca, descontrolada, foi isolada aos poucos pela família. Algumas pessoas tentaram defendê-la, mas a maioria já estava cansada das manipulações e dramas constantes. As mensagens nas redes sociais não paravam. Vídeos do barraco viralizaram. Comentários se dividiram entre quem apoiava e quem condenava. A situação chegou a um ponto em que até fornecedores e amigos começaram a se afastar. Eu, por outro lado, finalmente sentia que a verdade estava vindo à tona. Foi difícil, muito difícil. Teve dias em que pensei em desistir de tudo. Mas quando minha mãe, entre lágrimas, me disse que finalmente enxergava tudo com clareza, percebi que a justiça emocional estava começando. E no fim, a única coisa que eu queria era a paz. Paz para a família, para mim e para todos que foram envolvidos nessa bagunça. Depois do confronto dramático, as coisas começaram a mudar para todos. Bianca enfrentou duras consequências. A família se afastou, os amigos começaram a evitar contato e ela sofreu o impacto real das atitudes dela. Alguns fornecedores entraram com ações por danos causados por falsas informações e contratos quebrados. A empresa do meu marido teve que lidar com explicações e até um processo por uso indevido do nome. Nas redes sociais, o público começou a apoiar mais a minha versão e a verdade ganhou força. Mais importante, a família passou a ter conversas honestas, apesar da dor. Teve dias de silêncio, lágrimas, mas também de entendimento. A justiça não foi só externa, foi a cura interna, o reconhecimento do que aconteceu e o compromisso de reconstruir.